Você sabe o que é enxaqueca? Saiba como se livrar desse mal que acomete boa parte da população. Agora aqui no programa Corpo Cheio. Você que está em casa já sentiu dor de cabeça? Vou conversar com a doutora Luciana Neves, que é neurologista aqui do Hospital São Carlos, sobre esse mal que infelizmente nos atinge, não é, doutora? É. Doutora Luciana, o que leva à dor de cabeça? Bom, a dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, primeiro a gente tem que saber que tipo de dor de cabeça é essa. Então, antes de pensar o que está levando, a gente precisa diagnosticar corretamente essa dor de cabeça. Então, é muito importante que o paciente consulte com um neurologista, né, de preferência habilitado nesse tema. Né? E aí, sabendo diagnosticar a dor de cabeça, a gente vai ver os fatores que levam. Né? Então, por exemplo, a gente tem a dor de cabeça mais prevalente, mais incapacitante, é a enxaqueca. Até eu vejo muito o paciente chegar dizendo que tem enxaqueca, mas nem toda enxaqueca é dor de cabeça. Existem centenas de dores de cabeça, de tipos de dores de cabeça. O que é mais comum é a gente ver a enxaqueca, que também é chamado tecnicamente de migrânia. Você quer que eu fale mais sobre a enxaqueca? Com certeza, doutora. Eu gostaria muito até de saber se toda dor de cabeça é enxaqueca. Não. Toda enxaqueca é uma dor de cabeça, mas nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Então, como eu havia dito, é importante o diagnóstico correto. Existem outras cefaleias prevalentes, como a gente vê a cefaleia do tipo tensão, e que ela não é tão incapacitante quanto a enxaqueca. A enxaqueca, ela é um tipo de dor de cabeça incapacitante, que leva o indivíduo a faltar trabalho, faltar escola, ter perdas pessoais importantes. Geralmente está associado com vontade de vomitar ou até vômitos. Tem muita sensibilidade à claridade, à luz. E ela tem como é que eu posso explicar? Ela, por ser incapacitante, ela leva o paciente, a pessoa muitas vezes a se automedicar, e nisso a gente corre o risco de um abuso de medicação. O que eu vejo muito são pacientes por meses, por anos, décadas, sofrendo por enxaqueca, né? E a enxaqueca, ela acaba que levando à diminuição da qualidade de vida, né? Desse paciente. Com certeza. Eu tenho pacientes que chegam no meu consultório chorando, pedindo ajuda, pedindo para internar, pela dor de cabeça, que não aguenta mais, que desde a infância tem dor de cabeça. E eu vejo muito, é a falta de adesão, a falta de continuidade do tratamento. Os fatores que eu vejo mais assim comuns, primeiro é a questão do paciente, né, que ele mesmo não confia, ou ele quer se automedicar, não dá seguimento ao tratamento, o próprio efeito colateral dos medicamentos e a dificuldade do acesso ao paciente ao especialista. Doutora Luciana, a dor de cabeça também é um sinal para outras patologias, né? Como a gente havia falado antes, que às vezes o paciente, eu estou com muita dor de cabeça, procura, no caso a neurologista, e acaba que você diagnosticando outra doença, né? Com certeza. Inclusive é muito importante o médico que vai lidar com esse paciente estar atento para o que a gente chama de sinais de alerta, né? Você fala que são tipo assim, de dor de cabeça de início recente, a dor que mudou o seu padrão, a dor que não está aliviando com medicação, aquela dor em que está associado com algum sinal ou sintoma neurológico, como alguma queixa visual, alguma queixa de sensibilidade, perda de força, alteração de consciência. São dores de cabeça importantes, que até para o paciente que tem dor de cabeça crônica, que tem uma enxaqueca crônica, ele sempre tem que ser reavaliado. Até porque é muito comum você escutar a pessoa falar que, eu estou com dor de cabeça, será que é vista? Será que é por conta do estresse? Será que é por conta da tensão? E a única maneira realmente é procurar
um médico neurologista, né? O paciente, muitas vezes, ele chega no consultório já dizendo o que tem, né? E eu falo assim, ó, eu não quero achar, eu quero ter certeza. Então, tem que explicar direitinho para o médico. O médico, assim, nós neurologistas, cefaliatras em especial, nós nos baseamos numa classificação internacional de cefaleias, né, em que tem os critérios bem determinados para cada tipo de dor de cabeça. Então, eu falo para o meu paciente, ó, aqui, Nova York, Tóquio, enxaqueca é a mesma coisa. Então, tem critérios diagnósticos para isso, não é eu acho. E se a gente vê, se é vista alguma necessidade, a gente faz uma neuroimagem, uma tomografia, uma ressonância para descartar a patologia. Também é muito importante, associado ao diagnóstico correto de enxaqueca, saber das comorbidades, as outras doenças que estão associadas, como disfunção de ATM, problemas oftalmológicos, problemas de coluna. E o que é muito abordado hoje em dia, que inclusive foi comentado, acho que em quase todas as palestras do Congresso Brasileiro de Cefaleia que teve esse ano, em São Paulo, é a importância do tratamento de ansiedade e depressão. São comorbidades bem prevalentes para o paciente com dor de cabeça crônica, em especial enxaqueca. Então, isso tem que ser tratado. Uma coisa também que é muito trabalhada, que eu converso muito com os pacientes, qualidade de vida, comer bem, fazer caminhada, dormir bem. O paciente que tem doença crônica, inclusive a enxaqueca, ele tem que ter horário. Tem que ter horário para acordar, horário para comer. Sabe que o jejum leva dor de cabeça. Então ele tem que ter horário para comer, horário para dormir. Isso é importante também. Então não adianta você oferecer o melhor tratamento para enxaqueca se o paciente também não adere, né, à qualidade de vida. Doutora Luciana, quando procurar um neurologista? Na minha opinião, sempre. Sempre que tiver dor de cabeça, tem que procurar um neurologista. Porque dor é um sinal de alerta. Significa que o organismo não está bem. Está pedindo ajuda. Então, sempre tem que consultar com o neurologista. Aí o neurologista, ele através de uma entrevista, através do exame neurológico, ele vai poder dar diagnóstico e poder investigar e tratar adequadamente. Doutora, quais são os tratamentos mais comuns para as dores de cabeça? Para as dores de cabeça, de um modo geral, nós temos o tratamento para crise aguda e, no caso de dores de cabeça crônica, tratamento preventivo. Nós chamamos também de profilático. Como eu já havia dito, são vários tipos de dor de cabeça. Eu vou citar o exemplo da enxaqueca, né, que é o que mais nos chama a atenção. O tratamento para crise, ele é direcionado para cada paciente. Nós temos os analgésicos comuns, anti-inflamatórios, triptãnos. Mas é importante o uso adequado dessa medicação, pelo risco de cefaleia por abuso de analgésicos. Do tratamento preventivo, nós indicamos para aquele paciente que tem cefaleia episódica, de grande impacto, de forte intensidade, como o caso, por exemplo, do paciente que tem enxaqueca menstrual. Ela só tem dor de cabeça no período menstrual, mas ela é tão incapacitante que ela tem indicação de usar um preventivo. Então, nesses pacientes com preventivo para enxaqueca, nós temos as modalidades assim dos antihipertensivos, anticonvulsivantes, antidepressivos. Tá? Nós temos o uso de medicamentos, né, que tem que ser feito de forma contínua. E, atualmente, esse ano foi liberado pela Anvisa o uso da toxina botulínica, no caso Botox, como uma terapia para nos auxiliar no tratamento do paciente com enxaqueca crônica. O tratamento com Botox consiste em aplicar pequenas doses de toxina botulínica em pontos específicos do crânio, do pescoço e do trapézio, no sentido de bloquear algum dos mecanismos associados com a enxaqueca, com a dor crônica. Dessa forma, nós buscamos, nós neurologistas, o alívio da dor de cabeça e, consequentemente, um menor uso de medicação para esse paciente. É falado sobre
a redução em até 7 dias da dor de cabeça. Mas num paciente que a gente considera crônico, que tem mais de 15 dias com dor de cabeça, o alívio de 7 dias é muita coisa. Então, acho que é um tratamento que veio realmente para reforçar, para nos auxiliar nesse paciente crônico. Doutora Luciana, por que tem tanta gente com dor de cabeça? Sim, são vários fatores. Um dos mais comuns é a falta de adesão ao tratamento, de adesão ao acompanhamento. Que muitas vezes a culpa não é só do paciente, é a dificuldade que se vê do paciente ter contato, ter acesso a um neurologista. Então, assim, é muito importante a regularidade de consultas, o uso contínuo da medicação que foi prescrita, o uso adequado quando é só para crise de dor de cabeça. Inclusive aqui no São Carlos foi iniciado um trabalho bem interessante que eu lancei a ideia e tive apoio do hospital, de fazer um ambulatório só para tratar dor de cabeça, e focando inclusive a aplicação de botox. Então esse ambulatório, o objetivo dele, que eu falo para os meus pacientes, é com que o paciente tenha um fácil acesso, ele não demore tanto tempo à espera das consultas e assim assegurar o tratamento correto e evitar recidiva, essa frequência tão alta de crises de dores de cabeça. Inclusive, nós estamos começando aqui no hospital, eu vendo com os profissionais, com os meus colegas enfermeiros, meus colegas fisioterapeutas, é uma demanda muito grande de gente com dor de cabeça crônica. E eu vendo o pessoal me procurar, consulta demorada, a gente já tem um projeto que vai semana que vem começar, de atender, dar prioridade ao atendimento do funcionário do São Carlos, do colaborador com dor de cabeça crônica, né? E assim assegurar qualidade de vida, aumentar a produtividade do hospital e dessa forma, né, todo mundo fica bem. Bom, gente, então fica aí a dica, né? Se você está em casa ou conhece alguém que sente dor de cabeça ou você mesmo, é só procurar o seu médico, um neurologista, não é, doutora? Isso. É a melhor forma de prevenir, né? Sentindo antes e já procurar logo o médico, né? Uhum. Muito obrigada, tá, doutora Luciana, pela sua participação. O programa Corpo Estilo agradece e até uma próxima oportunidade, né? Com certeza.